E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo aí do outro lado. Na aula de hoje, dando continuidade aos nossos conteúdos, a gente vai ver alguns exemplos de referências filosóficas e sociológicas que a gente pode estar usando na produção do texto da redação do Enem. Então, a gente vai ver alguns exemplos, de filósofos e sociólogos que foram importantes, que deixaram algumas contribuições muito importantes que a gente também leva até hoje. E esses, assim como na aula anterior de algumas referências históricas, são apenas alguns dos inúmeros que a gente pode estar utilizando na produção, Esses são alguns exemplos que com certeza vocês podem utilizar, outros exemplos que vocês conhecem. Então, sem mais delongas, vamos lá? Então, pessoal, começando por Sócrates. E quem foi ele, Sócrates ele foi um filósofo grego que é conhecido como o pai da filosofia, porque o seu pensamento, ele representa um grande marco na filosofia ocidental. Então, o que é que Sócrates pensava? Esse princípio da filosofia que ele desenvolveu é pautado na frase que a gente tanto conhece, que é o conhece-te a ti mesmo. Então ele acreditava que antes de sair em busca das verdades, o homem precisava se autoanalisar, conhecer a si próprio, as suas limitações, suas ignorâncias, seus preconceitos. Então, conhecer ele mesmo antes de conhecer a verdade, Para conhecer a verdade é necessário conhecer a si mesmo. Para Sócrates, existem as verdades universais, não é? É importante saber disso também. E o que eram essas verdades universais? Eram verdades, Isso eram fatos que eram válidos para toda a humanidade em qualquer espaço e qualquer tempo. O próximo que a gente vai ver é Platão. Platão ele foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, então ele foi discípulo de Sócrates, a gente também sabe disso. E ele é autor de diversos diálogos filosóficos e é fundador da Academia de Atenas, A Academia de Atenas que é a primeira instituição de educação superior criada no mundo ocidental. Platão foi um cara que foi muito importante para a história da filosofia e foi o indutor do método de diálogo a partir da sua obra, A República. E o que é que a República traz? A República ele é um diálogo composto por 10 partes e ele vai abordar temas de diversas áreas, No entanto, o tema principal que ele traz, o que vai orientar todo o diálogo, é a questão da justiça. E os personagens dos diálogos de Platão, das obras dele, eles vão tratar de diversos temas, que são praticamente de toda a questão da vida privada e pública dos seres humanos. E entre os principais temas que ele trata, ele vai tratar de política, de arte, de religião, justiça, medicina, vício e virtude, crime e castigo, sofrimento e prazer, sexualidade e natureza humana, amor e sabedoria, entre outros. Então a gente percebe que Platão ele perpassou por todos os conhecimentos, Ele falou de tudo um pouco. Então é uma pessoa muito importante da gente conhecer para poder utilizar esses pensamentos e essas teorias desenvolvidas por ele. Aristóteles é o próximo, que é importante a gente conhecer também. Ele foi um filósofo grego durante o período clássico da Grécia. Também a gente observa que esses três primeiros, que a gente viu, um vem sendo discípulo do outro, Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, também do período clássico na Grécia Antiga. E Aristóteles ele foi o fundador da escola peripatética do Liceu. Os seus pensamentos filosóficos e suas ideias sobre a humanidade, eles vão influenciar de forma significativa a educação no pensamento ocidental contemporâneo.
mas ele é considerado o criador do pensamento lógico. E por esse pensamento lógico, ele valorizava a inteligência humana como a única forma de se alcançar a verdade. Como a gente já viu, né, que ele fundou a instituição escolar, foi aí, dessa fundação da escola, que ele propagou seus pensamentos, né, através dele e dos seus discípulos. E ele também foi um cara que pensou, discutiu e escreveu sobre diversas áreas do conhecimento, né, como a política, a lógica, a moral, a ética, a teologia, a pedagogia, a metafísica, a didática, a poética, a retórica, a física, a antropologia, a psicologia e a biologia. Diante disso, a gente percebe que ele valorizava a educação e que ele considerava ela, né, por considerar a verdade como a única forma de alcançar a verdade, ele considerava a educação como uma das formas de crescimento intelectual e humano do ser humano. Aí, em seguida, a gente já entra em outro período, né? A gente vai ver Santo Agostinho agora, que foi um dos mais importantes teólogos e filosóficos nos primeiros séculos do cristianismo, né? Aí a gente já sai do período clássico da Grécia para o cristianismo. E as obras de Santo Agostinho foram muito influentes no desenvolvimento desse cristianismo e da filosofia ocidental. E a gente vê que ele perpassa por dois momentos, né? O cristianismo e a filosofia ocidental. Santo Agostinho, ele tinha um interesse particular nos estudos sobre como é que se podia conciliar a fé e a razão, né? Para ele, a filosofia, mesmo sendo pagã, seria uma preparação para a alma. Por quê? Porque ir em busca da verdade seria uma preparação da alma para poder compreender essa verdade. E sendo assim, né, nesse sentido de conciliar a fé e a razão, ele pregava que o caminho para a verdade estava na fé. Contudo, né, para isso, a razão ela seria o melhor caminho para provar a validade das verdades. E aí, a gente já vai ver outra pessoa que é considerada santa também na igreja, que perpassa também pela filosofia, que é São Tomás de Aquino. Ele foi um padre e professor, né, católico do período medieval e ele é um dos representantes do período escolástico da filosofia. Então, no seu pensamento, ele vai fazer uma junção da filosofia grega com a teologia cristã e defende que para fazer o pensamento cristão, né, para formar esse pensamento cristão, a filosofia grega e a teologia cristã elas deveriam estar unidas, que não poderia se deixar de lado o conhecimento da ciência e da filosofia. Então, a partir daí, né, foi desenvolvida a filosofia aristotélica tomista, né, que é a junção desses pensamentos da filosofia aristotélica com a filosofia e as teologias cristãs. Aí a gente já vê essa questão da inovação. E aí a gente parte para Maquiavel, que é mais uma pessoa bem importante da gente considerar. Maquiavel foi um filósofo que ele se dedicou à explicação e compreensão do Estado, da política e dos homens do Estado, né? Como é que estes são na realidade. E além de escrever sobre o Estado da sua época, e olhando a obra de Maquiavel, a gente vê que o Estado da época de Maquiavel não é tão diferente do que a gente vive hoje, né? A obra dele ainda é muito recente. Então, além de escrever sobre o Estado na sua época, Maquiavel ele traz estratégias e métodos sobre como os homens do Estado devem se comportar para tirar maior proveito da realidade, mantendo e expandindo seu poder. E a sua principal obra é o livro O Príncipe. Acredito que vocês já tenham ouvido falar, já tenham discutido sobre ele. Foi uma obra publicada em 1532, 5 anos após a sua morte. E a obra ela traz alguns pontos importantes, né? Inicialmente, ela vai exibir os tipos de princípios existentes e apontar as distinções de cada uma delas, né? Ele vai falar sobre os tipos de poder e como é que elas se organizam. E
na sequência, vai explicar como é que os estados se decompõem em repúblicas, né, e principados hereditários e adquiridos, bem como os senhorios eclesiásticos. Então, na segunda parte, ele vai explicar sobre o alicerce do poder, né, analisando as questões das leis e das armas, e a forma como os governos eles devem organizar o poder. E na terceira parte, ele vai debater as normas de conduta que um príncipe deve ter, né, para que se possa reconstruir a Itália. Como a gente já viu, ele fala do lugar que ele vivia, né, do tempo que ele vivia. E daí a gente já vai ver mais um indivíduo, que é Galileu Galilei, que eu também acredito que vocês tenham ouvido muito falar dele. Ele é conhecido como pai da ciência moderna e foi um cientista, físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano, que deixou um legado muito, muito importante para diversas áreas do conhecimento. Galileu é um marco, né? Os seus estudos contribuíram, né, ajudaram e aprimoraram os conhecimentos da matemática, da física, da astronomia e de outras áreas. Então, Galileu foi um pouquinho de tudo e contribuiu muito para muita coisa que a gente sabe e tem hoje. Ele é considerado um marco da Revolução Científica em suas descobertas, né? Dentre tantas coisas que ele fez e descobriu, a gente destaca a questão de conhecer, né, compreender o relevo da Lua, a composição estelar da Via Láctea, os satélites de Júpiter, as fases de Vênus, a questão da lei do movimento pendular, ele conseguiu inventar termômetro, construiu uma luneta a partir dos materiais que ele tinha. Ele contestou, né, e provou, ele contestou a teoria de Aristóteles de que a Terra era o centro de todos os movimentos, e daí ele fundamentou a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, né, que diz que o Sol que está no centro do universo, não é a Terra. Vocês compreendem isso? E ele também descobriu a questão dos anéis de Saturno. E por isso Galileu passou a vida inteira em conflito aberto, né, com a igreja. Sempre houve esse duelo. E ele foi obrigado pela Inquisição a renegar as verdades que ele descobriu, né, posteriormente, mais adiante na sua vida. E de Galileu a gente parte para Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele foi filósofo e teórico político, autor de obras que abrangem conceitos de política, psicologia, física e matemática. Então, para Hobbes, né, o Estado ele deve ser uma instituição forte e com poder centralizado, né? Porque o Estado precisa ter capacidade, né, através desse poder centralizado, de conter os impulsos naturais que promovem uma relação caótica entre as pessoas. Então, Hobbes vai dizer que o homem ele é o lobo do próprio homem, que os homens entre si, eles, através de seus impulsos naturais, vivem em relações caóticas entre si. Então, de acordo com ele, para que se viva de forma harmônica, os seres humanos precisam de uma intervenção de um corpo estatal forte, com leis rígidas, aplicadas por uma monarquia forte, para que eles saiam de seu estado natural e entrem no estado civil. Então, sendo assim, o ser humano ele abriria mão da sua liberdade para obter paz no convívio social. E o monarca poderia fazer e deveria fazer o que fosse preciso para que mantesse a ordem social, não é? Na questão de Hobbes, ele era um empirista. Ele defendia que não há nenhum tipo de representação mental, né, de conhecimento mental antes de se ter havido a experiência. E aí a gente vai para René Descartes. René Descartes ele foi um filósofo e matemático francês que foi criador do pensamento cartesiano, né, que é o sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Descartes ele vai propor um tipo de filosofia que nunca deve se acreditar no falso, né, que fosse totalmente fundamentada sobre a verdade. Sua preocupação era total com a clareza,
E daí ele sugere uma nova visão da natureza, que se anulava o significado moral e religioso da época. Então, uma frase, né, sobre Descartes, que é bem conhecida, é o penso, logo existo. Descartes ele é caracterizado, né, como uma pessoa que vai em busca da verdade. Então, pensar sobre tudo, questionar tudo, refletir tudo. Essa frase, penso, logo existe, é uma frase bem marcante sobre esse filósofo que é Descartes. E aí a gente parte para John Locke. John Locke, ele foi um filósofo inglês que é considerado um dos mais importantes filósofos do empirismo. E ele exerce, né, influência sobre vários filósofos de sua época, né, sobre o pensamento de vários filósofos. Ele afirma que o conhecimento é proveniente da experiência, tanto da origem externa, que são as sensações, tanto quanto as internas, que são as reflexões. Ele explicava que antes de a gente perceber qualquer coisa, da gente vivenciar, né, as experiências, a mente da gente, ela é uma folha de papel em branco. Mas quando a gente começa a interagir com o mundo, começa a refletir, surgem as ideias sensoriais simples. Para Locke, a soberania ela não reside no Estado, mas sim na população, é a população que manda. E ele afirma que para assegurar um Estado de direitos, representantes do povo eles deveriam promulgar as leis e o rei ou o governo deve executá-las, então sempre esse poder vindo do povo. Por isso, a principal ideia dele era a defesa da liberdade intelectual e da tolerância. E aí a gente parte para o próximo, que é Rousseau, né? Cadê Rousseau? Rousseau, ele foi um dos principais influenciadores da formação do pensamento político e educacional moderno. Ele acreditava que a única esperança de garantir os direitos de cada um está na organização de uma sociedade civil, que determina direitos iguais para todos, né? E isso deveria ser realizado através de um contrato social, que deveria ser estabelecido entre os diversos membros do grupo. E por esse acordo, cada indivíduo ele concordaria em submeter à vontade da maioria. Por isso nasceu o Estado, para impor as regras para a população seguir. E daí ele procurou primeiramente compreender, não é, o comportamento humano para poder desenvolver essa teoria de contrato social. E daí a gente já vê outra pessoa que é Nietzsche, que também é bem marcante. Nietzsche ele dedica-se a estudar sobre a moral judaico-cristã. E ele opera uma espécie de comparação das sociedades antes e depois do cristianismo. Ele divide, né? A sociedade antes e a sociedade depois do cristianismo. E ele diz que esse fato do cristianismo ele é o marco central do enfraquecimento do ser humano na era moderna. No seu pensamento, ele produz ideias sobre a natureza, né? Que em termos nietzschianos é chamado de tornar-se o que se é, o que se convencionou, né? O que se chama normalmente de eu ou de si mesmo. E ele vai propor a superação dos antigos valores tradicionais e a construção de novos valores para que a cultura e a vida social fossem renovadas. Nietzsche foi um filólogo, que é estudante das línguas, né? Poeta e filósofo alemão contemporâneo. E seus livros eles vão deixar os primeiros indícios, né? O que vai marcar o surgimento da filosofia contemporânea. De Nietzsche, a gente parte para Hannah Arendt. Hannah Arendt ela foi uma filósofa e teórica política contemporânea. Ela foi uma mulher judia que nasceu na Alemanha e vivenciou o período da perseguição dos nazistas, né? Na Grande Guerra. E ela pesquisou esse contexto, o contexto que ela vivia, né? Sobre a questão do totalitarismo e a questão da cassação dos direitos políticos e dos direitos humanos, que não eram vivenciados.
E a questão dela era quais os motivos, né, que levam a humanidade a tomar esses caminhos nesse século XXI, esses caminhos obscuros, discriminatórios. Todo o seu pensamento, sua reflexão é pautado sobre a vivência dela, né? Sobre a questão política, a influência dessas questões de poder na vida política. E ela faz todo estudo com base na abordagem fenomenológica, né? Vai estudar a questão da fenomenologia. De Arendt, a gente vai para Simone de Beauvoir, que foi uma escritora, filósofa, intelectual e ativista. Ela também foi professora e é integrante do movimento existencialista francês. Simone de Beauvoir foi considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno. Então, a gente também traz uma frase bem marcante dela, que é a seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A grande contribuição dela é sobre os estudos, né, o campo dos estudos sobre o feminismo e na questão da luta da igualdade de gênero. Nisso, ela também era adepta à teoria existencialista, que defende a questão da liberdade, né? A liberdade é a característica principal dessa teoria. Simone vai tratar nas suas obras o papel da mulher na sociedade e a opressão feminina no mundo dominado pelo homem, né? Ela vai falar do lugar onde ela vive, vai retratar a sociedade francesa no pós-guerra e vai falar sobre temas políticos, morais e intelectuais nos seus textos, nas suas obras, e vai falar sobre a sua vivência, sobre a sua experiência com os dogmas que foram impostos pela igreja e os comportamentos da sua família tradicional, né, burguesa. E a gente vai para um sociólogo mais contemporâneo, que é Bauman. Ele desenvolveu o conceito de modernidade líquida, né? O que é a modernidade líquida? Ela diz respeito a uma nova época onde as relações sociais, econômicas de produção elas são frágeis, fugazes e maleáveis, assim como os líquidos. Bauman definiu como modernidade líquida, ele marca esse tempo, que se inicia após a Segunda Guerra Mundial, mas fica mais perceptível a partir da década de 1960. Ele dizia, né, que as relações econômicas elas ficaram sobrepostas às relações sociais e humanas. Isso abre espaço para que cada vez mais houvesse uma fragilidade nos laços entre as pessoas, porque a lógica de consumo é o foco principal, né? A lógica do consumo é o que se sobressai sobre todos os outros tipos de relação, e aí as pessoas elas passam a ser fortemente analisadas não pelos que elas são, mas pelo que elas têm. E começa essa questão das relações econômicas do consumismo exacerbado de todos os produtos, né? De produtos físicos, assim como dos sentimentos também. E é isso, pessoal. A gente trouxe aqui, né? Fez um apanhado de alguns filósofos e sociólogos importantes que vocês podem utilizar na produção do texto. Com certeza vocês conhecem muito mais coisas sobre essas pessoas e muitas outras pessoas que podem ser utilizadas também na produção do texto por terem tido pensamentos e teorias e descobertas muito importantes. Eu espero que vocês aproveitem essa aula, né? Pratiquem, estudem, tomem nota e até a próxima semana com mais uma aula. Tchau, tchau!